conhecer, né, toda a história que vai dar sentido ao que aconteceu no Calvário. Vamos ler então. O príncipe caído ordenou a modulação à orquestra. Então, logo percebe que aqui já tem uma figura de linguagem, né? Não sei se os irmãos lembram, mas desde lá de trás, quando nós estamos falando sobre aquele momento em que o homem cego desceu ao Siloé para lavar os olhos, e no momento que acontecia também o sacrifício no templo. Então nós falávamos do Halel. Por algumas vezes foi falado a Halel. Esse termo Halel quer dizer salmos ou cântico a Yahvé, cântico ao Senhor, né? Então nós estamos aqui fazendo um trocadilho, demonstrando como que aquele cântico que era de louvor a Deus, que no princípio estava louvando, de repente vai sofrendo uma modulação na música. Usa-se esse termo para falar de mudança de tom, né? Então nós estamos aqui usando esse termo modular. O príncipe caído ordenou a modulação à orquestra para dizer como que aquele cântico ele sofre uma mudança, uma ruptura drástica de fato. Tá bom? Então entendam aí a expressão, a modulação à orquestra como uma figura de linguagem do ponto de vista musical. Tá? Página 179, para quem chegou agora, bem no início, capítulo 27. O príncipe caído ordenou a modulação à orquestra. O Halel, que então encarecia o Salvador com palavras de exaltação, começou a canção de escárnio e de maldizer. E essa expressão também, escárnio e maldizer, é uma outra expressão também que se refere à época do trovadorismo. Isso é uma referência ao período medieval, ao período da literatura dos trovadores. Então, eles faziam canções de bem dizer, canções de maldizer. Quando eles cantavam, por exemplo, faziam uma canção poética, a mulher amada. Então, eles exaltavam, por exemplo, a mulher amada. Ou então, ele podia fazer uma canção de maldizer, fazer uma canção de escárnio e de maldizer, em que ele podia escarnecer da mulher supostamente amada, e agora, portanto, certamente odiada, e com palavras de baixo calão, com palavras feias, né, como dizem hoje, com palavrões, ou fazia canção ao amigo, ao inimigo, ao rei. Então, essa expressão, canção de escárnio e de maldizer, é referência a um tipo de canção. Tá? Então, o príncipe caído ordenou a modulação à orquestra. O Halel, que então encarecia o Salvador com palavras de exaltação, começou a canção de escárnio e de maldizer. E é interessante como se coloca, o príncipe caído ordenou a modulação. Ou seja, é o príncipe caído quem sempre esteve a orquestrar essas canções. E parece num primeiro momento estranho, porque o Halel é divino, vamos colocar nesses termos. O Halel é no templo, é de louvor a Deus. Mas logo os irmãos vão perceber o motivo porque João coloca nesses termos que o príncipe caído foi quem ordenou a modulação. O Halel, que então encarecia o Salvador com palavras de exaltação, começou a canção de escárnio e de maldizer. Os hosanas de outrora começaram a dar lugar ao riso, à zombaria e às gargalhadas. Essa transposição sinfônica ocorreu quase imperceptivelmente. Primeiro modulou-se o ritmo, depois alterou-se o tom, então mudou-se a melodia. E por último ocorreu a permutação da letra.
as muitas glórias e ações de graças se transformaram em nomes de baixo calão e patifarias. Eu quero dizer, os mesmos que outrora o glorificavam, agora mudavam o discurso de suas canções, metaforicamente falando. Tudo se realizou destramente por uma única e mesma batuta. E a batuta aí novamente faz referência àquela varinha que o regente de uma orquestra vai ali dirigindo a sinfonia. As mesmas vozes que embalaram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém começaram agora a orquestrar o concerto da paixão. Os irmãos estão situados aqui no contexto, né? Jesus foi julgado, ele foi apresentado lá na sacada do pretório, então a multidão gritou: crucifica-o, e portanto começou o momento mesmo da paixão de Cristo. A cidade despertara em pleno alvoroço, numa manifestação exterior da inimizade latente, fruto da natureza maligna implantada no coração dos homens. Era ainda a 3ª hora do dia, quando a cólera contra o Filho de Deus já havia contagiado mimeticamente as multidões que acordaram dominadas pelo sono do pecado, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Isso faziam, entretanto, sem ao menos saber exatamente o que estava acontecendo. Essa expressão mimético, que vem de mimese, é uma expressão muito usada na literatura e em outras áreas também do conhecimento, e que se refere a um contágio. Sabe quando ocorre um evento do qual você não faz parte, ao qual você não sabe a que se refere, mas de repente você acaba emocionalmente se envolvendo e chegando a participar então efetivamente por um contágio. Existe um contágio popular, sobretudo quando há movimentos de grandes multidões. Então é esse o significado da palavra mimético. Então, observa que a cidade despertara em pleno alvoroço. Naquela manhã, a cidade acordou em alvoroço numa manifestação exterior da inimizade latente, fruto da natureza maligna implantada no coração dos homens. Era ainda a 3ª hora do dia, quando a cólera contra o Filho de Deus já havia contagiado mimeticamente as multidões que acordaram, dominadas pelo sono do pecado, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Isso fazia, entretanto, sem ao menos saber exatamente o que estava acontecendo. Pilatos, num gesto de impotência e covardia, simplesmente lavava as mãos numa bacia de prata, como quem procurava lavar a própria consciência, sem, contudo, obter êxito. Os sacerdotes, assim como todos os líderes do povo, invocavam as Escrituras como forma de sufocar a voz interior que os arguía de filhos do diabo. Os soldados romanos acreditavam cumprir apenas o seu dever, escondendo-se atrás de sua submissão. O povo, como sempre manipulado, queria cumprir a vontade de Deus como verdadeiros servos fiéis, e por isso punha-se devotamente a proferir blasfêmias contra o Filho do Altíssimo e a arremeter-lhe pedras. Os discípulos, em sua ignorância, a esta hora buscavam refúgio, depois de terem abandonado o seu mestre nas mãos dos malfeitores na noite anterior. Poucos podiam discernir o que de fato ocorria naquele momento. Então essa frase final é uma frase chave desse parágrafo, quando diz: poucos podiam discernir o que de fato acontecia naquele momento. Nós citamos aqui várias personagens, Pilatos, os sacerdotes e líderes religiosos, citamos os soldados, citamos o povo, citamos os discípulos. Vejam que todos, quase que a somatória plena dos homens daquele lugar, daquele lugar, e aqueles também que vinham de longe, achegando-se, todos estavam contra o Filho de Deus.
mesmo aqueles que não sabiam o que estava acontecendo, aqueles que acreditavam que ali era a vontade de Deus, porque aquele homem era de fato um maldito, ou aqueles que em nome de Deus invocavam as Escrituras para fundamentar o que estava acontecendo, Pilatos tentando se justificar, lavando sua consciência, simbolizada pelo lavar das mãos. Os próprios discípulos tinham fugido em razão da sua covardia e incredulidade. E hoje nós vemos todos esses comportamentos ocorrerem nos nossos dias, ainda que numa escala um pouco menor e sem um momento específico de fato, mas o certo é que poucas pessoas agem em plena consciência do que acontece. O Cordeiro de Deus seguia para o altar, aonde seria imolado. Ao tomar a cruz, que pertencia a Barrabás, partiu para o Calvário, para fora de Jerusalém. E você, ó Simão, foi quem lhe prestou auxílio, quando ele não mais podia suportar o peso do madeiro. Certamente não o fizeste voluntariamente, mas sob a vossa interpelação, ó Drusos, que o obrigou violentamente sob a ameaça de vossa espada. Temos aqui um outro exemplo, né? Simão Cireneu, que lá atrás, ele próprio havia dito que havia feito tudo aquilo por ser discípulo de Cristo. Agora João, ele coloca em outros termos, dizendo que não fosse a espada de Drusos, ele não teria ajudado Cristo a levar a cruz. Ele o fez por coerção. E é preciso lembrar que nisso nós vemos hoje quantos e quantos cristãos estão, entre aspas, né, levando a cruz, estão seguindo a Cristo, são discípulos de Cristo. Mas qual a verdadeira motivação? Medo do diabo? Medo do lago de fogo? Medo de macumba? Medo de empobrecimento, de perder os bens? Medo ou por outros objetivos? Então veja que o discipulado, na verdade, ele exige uma consciência muito grande do que de fato representa seguir a verdade, buscar a verdade. E agora, diz Ioannes, aqui estamos diante do crucificado. Neste momento, o céu e a terra em perfeito conúbio, em perfeito casamento, em perfeita união, cumprem a sua conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Os mundos, como que numa grande galeria côncava, assistem à cena. Satã, com a batuta do ódio, está a reger a orquestra do mal. Muitos são os atores que cumprem seus papéis na trama dos séculos. Na vanguarda, ou seja, na linha de frente, encontram-se o arqui-inimigo e os anjos caídos, segundo suas hierarquias. Na retaguarda estão os demônios, seguidos pela morte, pelo sepulcro, pelos vermes e pelo Hades. Além desses, há ainda os homens perversos, homens de toda sorte e estirpe, políticos, filósofos, militares, religiosos, pagãos, como instrumentos cruéis de execução, e todo o laico manipulado pelos discursos humanos e forças malignas que urram contra o único que os pode salvar. No centro, sozinho, reinando soberano, paira airosamente o protagonista da história, Jesus, o Cristo. Os irmãos conseguem perceber essa cena? Céus e terra reunidos, unidos, num plano, num projeto contra o Filho de Deus. Isso tudo movido pelo pecado. Jesus sozinho. Sozinho a que eu me refiro, abandonado completamente pelos homens, criados por ele, sobretudo por aqueles que se diziam seus discípulos. Vede quanto amor irradia de seus olhos.
Atentai à doçura de seu semblante e à sua terna voz, que pede ao Pai perdão pelos malfeitores. Considerai os seus braços estendidos, como que a abraçar aqueles que lhe fazem mal. Contemplai paradoxalmente a nebulosa e densa fumaça que, tendo saído do abismo, procura sufocá-lo, enquanto escorpiões e serpentes o ferem inescrupulosamente. Aqui nós estamos, mais uma vez, usando uma linguagem metafórica lá do Apocalipse, capítulo 9, quando fala que abriu o poço do abismo, saíram demônios, aquela fumaça, ou seja, fala aqui de uma atmosfera densa, pesada, opressora, tudo ali convergindo e sufocando a Cristo. Ele foi testado em todos os sentidos e até o seu limite final. A hora nona, as trevas e o silêncio enchiam a terra, e os homens, parados e emudecidos, contemplavam de modos diversos a intrigante cena do Calvário. Druso, Simão e Ioannes, voltando seus rostos para a cruz, estiveram a contemplar em silêncio o crucificado por alguns instantes. Simão não pôde deixar de comparar a imagem do Monte Sinai, lugar onde fora entregue a lei dos 10 mandamentos, à imagem do Calvário, onde Deus se derramava em perdão e misericórdia. Quanta diferença entre aquele e este monte. Neste, no caso no Monte Calvário, Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas reconciliando consigo mesmo o mundo. Naquele, no caso do Monte Sinai, em meio ao temor e tremor, os homens escondiam a face de Deus, pedindo que não lhes falasse mais, pois até um animal, se tocasse o monte, morreria. Quanta diferença entre a lei dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo. O silêncio reinava absoluto, e ares de graça e misericórdia enchiam o lugar. Os irmãos veem o paradoxo, uma densa atmosfera de ódio, de opressão, e de Cristo irradiando uma outra atmosfera, no caso aqui uma atmosfera, ares de graça e misericórdia que enchiam o lugar. Somente a voz do crucificado ecoava baixinho: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A expectativa era geral. Todos queriam saber o que aconteceria naquele momento. De repente, num grande esforço, e erguendo seus olhos ao céu, bradou o Filho de Deus, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Nesse momento a terra tremeu e fenderam-se as rochas. A morte agitou-se nos sepulcros, e muitos santos que dormiam ressuscitaram. O véu do templo rasgou-se, como que por mãos invisíveis, de alto a baixo, e tendo fendido o altar de holocausto, o cordeiro que aguardava a imolação fugiu por entre a multidão. Fundiram-se aqui aquelas duas imagens que desde o princípio nós estávamos comparando. O templo, onde ocorria o sacrifício do animal. Lembra que a multidão estava ali esperando que o golpe do cutelo do sacerdote fosse desferido contra a garganta do animal? E aí, naquele mesmo momento, o cego, agora curado, contemplava esta cena que nós estamos narrando, de Simão, Drusos e Ioannes, no tanque de Siloé. Então, em verdade, aqui não está acontecendo de fato a morte de Cristo. É apenas uma visão
Motivo porque o propósito deste livro é abrir os olhos dos cristãos, como foram abertos os olhos do cego, que uma vez que lavou os olhos nas águas de Siloé, pôde agora ver, contemplar e conhecer a realidade acerca da redenção. Quando eu me refiro à realidade acerca da redenção, não quero dizer simplesmente o fato histórico da morte de Cristo. Se fosse para dizer isso, não precisava escrever nenhum livro. Acredito que nenhum romance é necessário ser escrito para que se reproduza romanticamente as palavras que já estão escritas nos evangelhos históricos. O intuito do livro é fazer uma demonstração, primeiramente, de duas visões equivocadas acerca da morte de Cristo. Uma visão de um pagão, que é a de Drusos, que no primeiro momento via tão somente a morte de um condenado, a execução de um condenado. Ou seja, os soldados romanos estavam acostumados a diariamente cumprirem ordens de execução contra criminosos. Então, no primeiro momento, Druso só podia ver uma cena comum, corriqueira, normal, como se Cristo fosse apenas mais um malfeitor que estava sofrendo uma condenação. Do outro lado, a visão de Simão, que sendo ela superior à visão de Drusos, era uma visão deficiente. É uma visão que num capítulo anterior aqui, alguns capítulos anteriores, nós chamamos de a visão, a cosmovisão judaico-cristã acerca da morte de Cristo, acerca do pecado. E então, agora vem a visão de João. Essa terceira visão não é apenas a visão dos fatos, mas é um olhar que consegue perceber qual espírito motivava cada um dos atores que faziam parte daquele momento da crucificação. Cada um tinha uma parte, cada um, de alguma maneira afetado pelo pecado, reagia de uma forma. Colocando aqui na vanguarda, bem na linha de frente de batalha, Satanás, os principados e potestades, os seus anjos caídos, segundo as suas hierarquias, e então, um pouco atrás, na retaguarda, os demônios, e então a morte, e o sepulcro, e os vermes, e o Hades. Então vão observando a cena, vejam como que também é dito, que os céus caídos, no caso os céus dos anjos caídos, que também conspiravam contra o Filho de Deus. Os homens de todas as posições, desde a política, a religião, filósofos, o lacaico, que é o povo comum, cada um com a sua justificativa, mas todos contra o Filho de Deus. Então João consegue perceber que as forças que estavam operando naquele momento contra Cristo, não era Deus matando o seu filho, mas era o cumprimento do desejo do diabo. E para mim não tem texto mais importante do que o texto de João capítulo 8, capítulo que, para quem ainda tem alguma dúvida acerca disso, precisa ser lido 1, 2, 3, 4, 10 vezes, quantas vezes for preciso, para que se entenda exatamente isso. O capítulo 8 de João é um capítulo, um dos mais belos da Bíblia, né? Não vou dizer o mais belo, porque tem muitos capítulos bonitos, muitos capítulos importantes concernentes à verdade, mas é o capítulo que começa falando acerca de uma mulher pega no flagrante ato de adultério, portanto, da condição do ser humano sendo não somente dominado pelo pecado, mas sob uma escravidão que o leva à própria condenação. Nós temos os líderes religiosos com a lei como instrumento de morte, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que a força do pecado é a lei. Ou seja, o
pecado toma a própria lei para ferir. Esse é o início do capítulo 8 de João. E então Cristo, depois que liberta aquela mulher daqueles opressores, ele começa a falar acerca do pecado e acerca da escravidão do pecado e, sobretudo, acerca da natureza do pecado. Capítulo 8 de João. E qual é, pastor, a natureza do pecado? A natureza do pecado é uma forte e frontal oposição a Deus, que leva qualquer criatura à última das consequências. Ir de encontro numa afronta contra Deus e na ilusão de que tal criatura caída seja capaz de vencer a Deus. Essa luta que começou desde a queda de Lúcifer. E então, nesse capítulo, é que Jesus vai proferir aquelas palavras que todos conhecem, até se tornou quase que um ditado popular, né? Não, o diabo é o pai da mentira. Então, sendo esta uma expressão de Cristo, encontrada em João capítulo 8, ela se encontra na boca de pessoas que nunca leram a Bíblia, né? Tornou-se aí um grande jargão, mas o que Cristo está dizendo é que o diabo, sendo ele o pai da mentira, ele é o mentor de todos os enganos que foram ditos contra Deus às criaturas caídas. Ele é o pai da mentira porque é ele que começa no seu comércio a colocar as criaturas contra o Criador. E daí ele passa a dizer que não somente ele é o pai da mentira, mas diz que ele é homicida desde o princípio. Ou seja, o ato de matar é próprio do diabo. O ato de matar não é próprio de Deus. Não faz parte do caráter de Deus. Alguém perguntaria, ora, mas e quando uma pessoa morre em ditosa velhice, tal, ou mesmo alguém poderia citar Atos capítulo 5, quando diz que por uma disciplina divina, Ananias e Safira morreram. O termo que a Bíblia usa lá em Atos 5 é que ele expirou. E isso deixa muito claro que o fôlego de vida foi tirado. Então temos que fazer uma distinção clara entre a autoridade de Deus e o direito de Deus de retirar o fôlego de vida de qualquer uma de suas criaturas. O retirar o fôlego de vida não é matar. Matar é ir de encontro à vida criada por Deus. É assassiná-la, é usar de violência movido pelo ódio. Então Deus, enquanto Criador, não somente ele pode tirar o fôlego de vida que ele deu, né? Deus dá o sopro de vida, o espírito ao homem para que ele viva, como tem o direito de tomar de volta esse fôlego de vida, e este ato divino de retirar o fôlego de vida não é matar, é simplesmente tirar do homem o direito de continuar a existir. Parece que não explica muito, mas o fato é que o homicídio é próprio da natureza de Satanás, como está em João, capítulo 8, versículo 44. Esse é o motivo porque no julgamento final, no último dia, como costuma dizer a Bíblia, é um termo metafórico, o último dia, para se referir ao momento em que aqueles que sofrerão a morte eterna, seja o diabo e seus anjos, ou seja, os homens, aqueles que sofrerem a morte eterna, eles não serão assassinados por Deus. Eles serão lançados num lago de fogo, outra figura, porque a própria Escritura diz que o lago de fogo não é um lago de fogo, mas diz, serão lançados no lago de fogo, vírgula, a saber, vírgula, a segunda morte. Então, assim como a primeira morte é o retirar o fôlego de vida temporariamente, até que o homem aguarde pelo julgamento, como então a segunda morte é o retirar o fôlego de vida eternamente, para que aquele ser nunca mais volte à existência.
Então, naquele momento em que Cristo estava sendo ferido, golpeado, ali era o próprio Satanás, enquanto homicida, indo de encontro à vida, sobretudo contra o Filho de Deus. Continuando. Então essa é a visão de João. Ele fala acerca das forças que operavam naquele momento. Então nunca pense em você que era Deus que estava condenando o Filho. Na verdade, por meio da morte do Filho, e o Filho foi dado pelo Pai para sofrer a morte no lugar do homem, para que a morte de Cristo fosse o pagamento devido ao pecado, uma vez que o salário do pecado é a morte. Então era o Pai que entregava o seu Filho ali numa morte substitutiva em lugar do pecador. Então João está demonstrando isso, exatamente como que isso ocorreu. Então as duas cenas voltam a se encontrar neste momento do livro, quando na visão de João, Cristo diz: Pai, está tudo consumado, a ti entrego o meu espírito. Esse seria o exato momento em que o cutelo seria descido sobre a garganta do animal. Então, morrendo Cristo na visão, estaria para morrer o cordeiro lá no templo. Os irmãos veem as duas cenas, aqui reunidas novamente, por isso é que nós colocamos, neste momento, a terra tremeu e fenderam-se as rochas. A morte agitou-se nos sepulcros e muitos santos que dormiam ressuscitaram. O véu do templo rasgou-se, como que por mãos invisíveis, de alto a baixo. E tendo fendido o altar, agora é uma referência lá ao templo, o altar de holocausto, o cordeiro que aguardava a imolação, fugiu por entre a multidão. E eu não posso deixar aqui de dar o crédito a um compositor pouco conhecido pela maioria das pessoas, chamado Rick Bonfim. Não sei se vocês já ouviram. As suas músicas não são muito populares, mas são canções belíssimas, pelo menos na maioria. A maioria delas, eu me refiro à letra que traduz o pensamento dele. E ele tem uma canção chamada... Alguém se lembra? Uma canção chamada... Bem, alguma coisa do Cordeiro. Nessa canção ele conta a história de Simão. Lógico que não passa por aqui, pela história do livro. Mas a história da canção é mais ou menos assim. Procure em casa, Rick Bonfim, vocês vão encontrar essa canção. Ô Jane, vê se você encontra para mim, por gentileza. A canção diz que Simão, ele estava indo a Jerusalém, levando seus 2 filhos. Encontrou? Olha o cordeiro. Isso mesmo, olha o cordeiro. Obrigado. Diz que Simão estava indo para Jerusalém. É esta? Não, vou só contar a história rapidamente. Simão estaria indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. É a história que o Rick Bonfim construiu. E aí ele levava os seus 2 filhos para Jerusalém, para ver o sacrifício da Páscoa, e levava também um cordeiro para ser imolado na Páscoa. E diz que no caminho ele ia contando a história, porque seus filhos lhe perguntaram: pai, o que nós estamos fazer? O que nós vamos fazer em Jerusalém? Por que estamos levando este cordeiro? Aí ele ia contando a história da Páscoa, explicando acerca do cordeirinho, que deveria ser imolado. E diz que quando eles chegaram, então, em Jerusalém, encontraram a cidade em grande tumulto, porque eles chegaram no momento em que Cristo estava carregando a cruz. Então, Simão não entendeu nada do que estava acontecendo. Então, Simão, um pouco desesperado, sem compreender a situação, disse para um de seus filhos, o mais velho:
olha, segura o cordeiro, cuide bem do cordeiro, não deixe o cordeiro escapar, porque eu quero me aproximar da cena para ver o que está acontecendo. Foi aí que tem então que ele carregou a cruz, enfim, tal. E aí depois fala que Cristo estava sendo crucificado. E no final da canção, ele está lá olhando para a cruz, com os olhos fitos na cruz. Cristo já expirado, já havia expirado o seu fôlego de vida. E ele está olhando fixamente para a cruz, quando os seus 2 filhos estão do seu lado, e puxa pela sua roupa, e ele diz: papai, papai, o que aconteceu aqui? Há muita coisa que eu não entendi. E aí o seu pai, aí o outro filho diz: olha, pai, nos perdoe, porque no meio da confusão toda, o cordeiro acabou escapando e nós perdemos o cordeiro. E aí o pai, o Simão, ele responde que não havia problema nisso, porque o cordeiro verdadeiro já tinha sido imolado. É mais ou menos essa história. Assim, não ficou muito bonito, porque as palavras que eu coloquei não foram como estão aí. Mas, me dá a letra aqui, Andresa, por gentileza, só para eu poder fazer esse finalzinho, porque perder essa parte do modo como está escrita não pode. Tem que falar igual está aqui para poder ficar mais... né? Pasmado por um momento, fiquei sem perceber. Sentir as mãos do meu filho e o outro me abraçou. Eles estavam chorando. Eu ouvi o mais velho dizer: Pai, nos perdoe, o cordeiro escapou. Papai, papai, o que aconteceu aqui? Há muita coisa que ainda não entendi. Coloquei-os nos meus braços, virados para a cruz, e disse a eles: queridos, lá está o cordeiro, Jesus. Lindo? Não valeu a pena ter lido ou não valeu? Vocês são sem espírito, sem vida, sei lá. Eu acho isso maravilhoso. Ouça essa canção. Alain e Gil, eu sei que vocês têm um gosto musical acima do que se espera de um Rick Bonfim, mas o espírito de vocês serão grandemente edificados com uma canção que nenhuma outra melodia ou arranjo ou harmonia poderia fazê-lo. Então, quando eu coloquei aqui a ideia que o cordeiro escapa do altar, essa ideia é uma ideia furtada de bom coração da canção, da ideia de Rick Bonfim. Tá bom, amados? O crédito é dele. E Drusos, com lágrimas escorrendo pela face, tendo tido os olhos do coração abertos para a verdade, rompeu seu silêncio dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Amém, amados? Os irmãos me perdoem eu ter dito que os irmãos têm um espírito assim meio fraco, mas na verdade sou eu que sou emotivo. A culpa não é de vocês não, é minha. Capítulo 28, a mensagem da cruz. Quem imaginaria, né, que uma pessoa como eu, assim, uma pessoa forte para falar, é a pessoa mais fraca que tem, frágil, para chorar quando se refere às revelações divinas. Engraçado, né? Não parece, mas é. Capítulo 28, a mensagem da cruz. É necessário, Drusos e Simo, continuou Ioannes, que se compreenda a verdade envolvida nestes fatos. O diabo, pai da mentira, desde o princípio tem enganado a muitos com seus sofismas. Sua arte de iludir consiste em misturar a verdade ao engano, gerando uma simbiose muitas vezes difícil
de se dissolver. O engano é a principal arma com a qual Satanás alicia anjos e homens, arregimentando-os para constituírem o seu exército contra o Criador. E aqui eu quero ensinar uma coisa para os irmãos. Uma coisa que eu aprendi na experiência. Tenho aprendido na experiência. Não é apenas um conceito. É algo que, quando se experimenta, você, de fato, constata os conceitos formados, né? Quando diz aqui que o diabo é o pai da mentira, e quando diz que o engano é a principal arma com a qual Satanás alicia anjos e homens, arregimentando-os para constituir seu exército contra o Criador, daqui se pode extrair uma ideia. Todos nós erramos. Quem aqui já errou alguma vez? Alguns já erraram, já cometeram alguns erros bastante errados, né? Porque os erros têm suas gravidades. Não para Deus. Para Deus, se você cometer 1 bilhão de pecados, ou cometer um pecado, você é pecador. E o mesmo amor e misericórdia que ele perdoa um pecado, ele perdoa 1 bilhão de pecados. O problema do pecado está ou seja, o problema da gravidade do pecado está para os homens. São os homens que dão dimensão maior ou menor ao pecado. E, de fato, às vezes, alguns pecados trazem uma consequência material um pouco maior do que outra. Evidentemente, às vezes você comete uma mentira que, na verdade, você nem precisaria mentir, porque não daria nada se você falasse a verdade. Mas, às vezes, pelo vício do próprio mentir, você acaba pecando desnecessariamente. Não que exista pecado necessário, mas é porque, às vezes, há pecados que, pela fraqueza da carne, pela circunstância, pelo momento, por fatores externos, psicológicos, espirituais e diversos, a pessoa acaba cometendo certos pecados. E aí, quando a pessoa peca, ela erra, as pessoas em volta que acabam sabendo do seu pecado ou ouvem boatos acerca do pecado que você cometeu, elas não te perdoam. Elas acabam com você. Porque elas não são honestas. Ou pelo menos a maioria das pessoas não são honestas para destruir você na mesma proporção daquilo que você cometeu. Geralmente elas aumentam, dimensionam, esticam, não é? Usam de palavras fortes para agravar ainda mais, acabam interpretando a sua subjetividade, os seus pensamentos. Enfim, as pessoas costumam condenar. Isso ocorre muito em igreja evangélica. Por incrível que pareça, os lugares onde mais as pessoas têm essa disposição, inclinação para condenar e dimensionar os pecados das pessoas, essas pessoas estão nas igrejas evangélicas. E isso não porque elas sejam piores do que as pessoas que não são evangélicas. O problema foi o tipo de evangelho que elas receberam, que as tornaram piores do que as outras pessoas. Não piores em natureza, mas piores na formação da mente, da consciência, o espírito de Moisés, da acusação, de morte, de exclusão, é muito presente no coração. Então, uma coisa que eu aprendi sempre que você cometer um erro, a melhor maneira de você minimizar os teus sofrimentos é você falar a verdade. Quando você fala, você desmonta os acusadores. Porque eles não têm mais o que falar, porque você já está dizendo. O que eles vão dizer? O que você está dizendo? Eles ganham força se você se defender, no sentido de tentar ocultar o que aconteceu. Mas você fala assim, é verdade. Ocorreu tais e tais circunstâncias. Aí elas se desarmam.
E aí é neste momento em que a verdade, ela prevalece. A mentira, ela nunca é cabível em nenhum momento, em nenhuma circunstância. A mentira, ela só pode agravar uma situação. Então, quando você estiver numa situação apertada, fala a verdade, confessa, porque aí o sofrimento não vai acabar. Pelo menos vai durar um bom tempo, mas ele será minimizado, diminuído, você vai sofrer somente na proporção. Se bem que, para os que têm um mau coração, a despeito de toda a verdade contada na sua plenitude, eles nunca estarão satisfeitos. Porque se assim eles procedem, é porque alguma coisa eles querem. Ou querem diminuir a sua glória para aumentar a glória deles, ou para fazer brilhar uma glória que eles não têm, ou querem suplantar o seu lugar, ou querem ganhar alguma vantagem com tudo isso. Vamos prosseguir. O Eterno elaborou um plano mediante o qual o seu caráter e o do maligno seriam revelados ao universo. Atente para esse detalhe. O propósito eterno de Deus, em suma, consiste em revelar a Deus as suas criaturas. Ora, por que Deus haveria de querer se revelar às suas criaturas? Com qual propósito Deus criaria um projeto para, por meio dele, e projeto tal em que ele próprio se faria homem, passaria por tantos sofrimentos, a fim de se dar a conhecer as suas criaturas. Ora, você imagine se Deus criasse todas as espécies de seres inteligentes, como ele criou, como ele fez, e as criaturas o adorassem pelo simples fato de serem criaturas e pelo simples fato de Deus ser Deus. Qual seria o sentido para Deus e para tais criaturas esta adoração? É por esse motivo que às vezes a igreja, ao se reunir, ou que seja uma pessoa individualmente, ela não consegue adorar a Deus de fato e de verdade. Porque não conhece a Deus. Porque acha que deve adorá-lo porque ele é Deus. Não, ele é Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória. E aí eu vejo pessoas, e já ouvi e ouço constantemente pessoas dizendo, não, Deus é Deus, e porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser fazer. Ele mata quem ele quer matar, ele faz viver quem ele quer viver. Se ele quiser criar o João Batista para morar com ele no céu eternamente, sentado à sua direita, ele faz. Direito dele. João Batista pode ser o pior de todos os pecadores, mas se Deus quer, ele faz, ele é Deus. E se ele quiser pegar o Papa Francisco, entenda, não que eu estou dizendo que ele seja um santo, mas os irmãos entendem a figura que o Papa representa, a vossa santidade, né? Se Deus quiser pegar a Madre Teresa de Calcutá e falar, não, mas eu quero que ela vá queimar no lago de fogo toda a eternidade, ele faz, porque ele é Deus de ponto final. Quem já ouviu esse tipo de argumento? Ele é Deus. Agora você imagine você tendo que adorar esse Deus, discordando dele, porque eu quero ser honesto com você. Na verdade, eu nunca conversei com um bom calvinista para me responder o que eu vou falar agora, colocar agora. Nunca conversei com um bom teólogo calvinista, mas eu gostaria de conversar um dia e perguntar para ele, não uma pergunta teológica, porque a resposta teológica dele, eu já sei qual é, basta que você leia os manuais de teologia reformada, você vai saber. Ele vai dizer que Deus é soberano, e ele tem o direito, mas se está lá Romanos 9, não tem o oleiro o direito de fazer um vaso de honra ou para desonra. Não é isso que vai citar? Tá bom, tudo bem. E eu vou dizer assim, mas você ainda assim o adora? Ele vai dizer que sim, ele é Deus, eu sou criatura. A criatura não tem direito de negar ao Criador
adoração. Aí eu perguntaria, mas você o adoraria pela obrigação, numa forma meramente exterior, ou você no coração concorda com ele? Porque uma coisa é você dizer, ele tem o direito, porque ele é Deus. E dentro desse plano meramente objetivo do pensamento, irreflexivo, é lógico que ele tem direito. Porque se somente ele faz o que ele quer fazer, ou não? Ora, qual é a criatura que vai reivindicar o quê? Agora, eu não estou discordando disso, embora eu não concorde com o raciocínio de que, tendo ele o direito de fazer o que ele quer fazer, ele seja mau por natureza e em atitude, porque ele pode. Não, ele pode todas as coisas. Só que ele não pode algumas coisas. Mas ele não pode por insuficiência. É porque Deus é luz. E sendo luz não pode ser treva, porque uma coisa anula a outra. Ou não? Deus pode ser treva? Deus é amor, ele pode ser ódio? Se Deus sendo amor, ele agir com ódio, não estaria indo de encontro ao amor que ele é? Então, não estou aqui questionando o direito de ele ser Deus. Perguntaria eu a um bom calvinista, se você, porventura, o adoraria por toda a eternidade, concordando e consentindo com a argumentação calvinista de que Deus mata as pessoas. Digamos, por apedrejamento. Basta citar o caso lá de Números capítulo 35, salvo engano, quando o suposto Deus, ou Deus de Moisés, ou projetado por Moisés, orientou Moisés, quando Moisés lhe perguntou, Senhor, é o seguinte, pegaram um homem colhendo lenha em dia de sábado. Ou seja, é sábado e ele foi no campo e ele foi pegar lá uns cavacos, uns pedaços de madeira, talvez para acender um fogo, fazer um pão, ou seja, para se aquecer, alguma coisa, não sei bem ao certo, ele não disse para quê, mas eu quero saber de ti o que nós devemos fazer com aquele que estava catando lenha. Eu pergunto a qualquer homem sensato, o que você diria? Lá em Números, Moisés escreveu dizendo que Deus lhe havia dito, leva-o para fora do arraial e o apedreja. Todo o povo, cada um pega uma pedra e taca na cabeça, no pé, na orelha, no calcanhar, nas costas, na barriga, nas costelas. Não interessa, até ele morrer e formar um montão de pedras sobre ele. Você que é um pecador, você que é mau, você que é caído, como eu, nós seres humanos, não podemos dizer que somos bons. Você acha isso uma atitude de amor? Ou melhor, uma atitude que procede de um Deus de amor e de misericórdia? Estou perguntando. Nós não podemos concordar com isso. É como perguntar para um calvinista, por exemplo, se ele concorda com a pena de morte. De repente eles falam, e agora? Concorda com a pena de morte? Estabelecida no país e tal? Todos eles? Puxa, tá aí uma coisa que eu não sabia. Pena de morte. Hã? Romanos? O que diz em Romanos 12, 13 e 14? Ah, sim, desculpe. Capítulo 13, sobretudo, as autoridades, tal.
Está explicado, então, muitas coisas, né? Deveriam ser muçulmanos, né? Se bem também que me parece que os muçulmanos, em geral, não têm esse pensamento. São alguns segmentos dentro do islamismo um pouco radicais ou muito radicais que têm esse pensamento, né? Enfim, mas o fato é que eles também concordam que uma mulher pega no flagrante ato de adultério deve ser apedrejada? E qual é a diferença? Então ele concorda que o homem, a autoridade, tem a autoridade de mandar matar, mas não concorda que Deus mande apedrejar a pecadora? A lei. Sim, perfeito. E no caso de apedrejar a prostituta lá no Antigo Testamento, também estaria correto. Não, estou perguntando para você não, perguntando o conhecimento que você tem acerca deles. Sim, sim, Alan, eu estou te perguntando o que você sabe acerca dos reformados, como eles entendem lá no Antigo Testamento, quando Deus manda apedrejar o homem que catava lenha em dia de sábado, a mulher que fora pega em flagrante ato de adultério, aquelas questões todas lá. Tá certo, que tem que matar mesmo, é isso mesmo. Assassina e ponto final, e é isso mesmo. É. E eles concordam isso no coração, será? Porque uma coisa é um posicionamento religioso. Vocês concordam? Uma coisa é você ter uma confissão verbal de fé. Outra coisa é você ter dentro do seu coração como uma opinião e um senso pessoal acerca daquilo. Ou seja, vinham uns irmãos lá de Rubiataba, certa ocasião, 5 irmãos dentro de um carro, eles vinham para uma conferência. Eles iam com suas bíblias, com seus inários e com aqueles livrinhos que as igrejas têm, tipo de escola dominical, mas lá chamava esse alimento diário. Viajaram tão bem de lá para cá, todo mundo tranquilinho, de cinto de segurança, e chegando já em Brasília, eles pararam num semáforo, sinal vermelho, parou o carro, tranquilo. Acabaram de chegar em Brasília, vinham para uma conferência, veio um ônibus desgovernado e passou por cima do carro deles, ficou só a lama, não se sabia mais quem era quem. Então, no caso ali, é Deus que ordena aquilo. Hã? Deus ordena. Eu, Deus eterno, estou aqui decretando, escreve aí. O Espírito Santo é que escreve. Jesus o Filho é a pena, o Espírito Santo a tinta, e o Pai decreta. Eu decreto que os meus servos, fulano, beltrano, cicrano, tal, no dia tal vão morrer esmagados por uma carreta, porque eu, soberano, decreto. Ponto. Isso. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, honestamente. Você concorda com isso? É difícil adorar um Deus desse jeito, vocês não acham não, pessoal? Porque me parece que é um Deus que não tem critério algum, e porque ele não tem critério, ele faz o que ele quer, não tem critério. Vai morrer por quê? Porque eu quero. Como? Esmagado. Mas por quê? Não discuta comigo. Deus, verme, eu criei você para isso. Ponto final. Não há critério. Como é que o universo vai adorar esse Deus?
eu adoraria morrendo de medo. Na verdade, não adoraria, né? Eu me prostraria, ficaria ali, fingindo, mas meu coração não pode dizer, louvado seja o nome de um assassino, mesmo sendo Deus. Sou honesto com vocês. E eu não tenho medo de pecar, porque eu conheço a Deus. E Deus, portanto, não está pensando agora, Deus conhece meu coração, que Ele sabe o quanto eu o honro, e o quanto eu o amo, o quanto eu o respeito, o quanto eu tenho pela única coisa real de todo o universo, razão de todas as coisas. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Se no final das contas, ouça bem, escreva aí, Deus foi exatamente o assassino que dizem que ele é, digamos que eu chegue lá e Deus fala, olha, Alexandre, hein, você, hein, cara? Você, hein, mentiu a meu respeito, dizendo que eu não fazia isso, aquilo, que eu não podia matar, que eu não assassinava, que eu não matava criança, que eu não matava... Aí eu vou perguntar, mas não estou entendendo. Pelo que eu compreendi, porque os meios de revelação que tu me deste, foi primeiramente o teu filho. Eu vou dizer para ele isso. Depois as escrituras, que não podem ser lidas por si mesmas, porque elas são um testemunho do teu filho. Então eu vou subordinar as escrituras e o entendimento dela à luz do teu filho. Ou seja, não é o teu filho que tem que se encaixar aqui. É aqui que tem que se encaixar nele. Porque aqui não é. O filho é. A Bíblia é testemunho. Para ser mais preciso, as escrituras. E o testemunho tem que bater com a pessoa dele. Porque se o testemunho não bate, é o quê? Se o testemunho não bate, é o quê? Falso testemunho. Então eu vou dizer para ele, como ninguém nunca te viu, nem é capaz de ver, estou vendo apenas uma luzinha muito distante. Então, eu acreditei na pessoa do teu filho, li as escrituras à luz do teu filho, tendo a Jesus Cristo como a chave de interpretação de toda a escritura. E depois dela eu ainda tenho a criação enquanto testemunha da tua natureza e dos teus atributos. E na tua criação eu não vi ódio, não vi assassinato, homicídio, genocídio, fratricídio. É isso? Que são dois tris, né? Fratricídio. Eu não vi. E depois da criação, ainda tem o quinto testemunho a teu respeito, que é a minha consciência. E se agora, no final, eu errei em todos os testemunhos que me foram dados, e tu, de fato, dizes, ou estás a dizer, que és um assassino, o Senhor só vai ficar comigo se o Senhor quiser, porque eu não vou te adorar enquanto um Deus assassino. Pode me lançar onde você quiser, num lago de fogo, eu vou queimar feliz, sabendo que eu estou queimando por uma razão muito óbvia. O Deus que é luz, que é amor, que é graça, que é misericórdia, não é homicida. Não é. Os irmãos estão preocupados, achando que o poço está blasfemando, né? Não pode dar esse sentido? Mas... E se eu não dissesse para vocês aqui nada, também não mudaria nada, porque é o que eu penso. O fato de eu dizer ou não dizer para vocês, ele sabe.
Você adoraria? Estou perguntando. Obrigado pela sua contribuição. Lúcifer estaria certo. Você adoraria? Estou perguntando para vocês todos, estou olhando para vocês. O Alan respondeu, a namorada dele não quer responder. O silêncio é a melhor coisa quando não se tem certeza. Sabedoria. O silêncio é bom também, é verdade. O silêncio é bom. É. Eu acho que eu nunca disse uma coisa tão grave como eu disse hoje para vocês, né? Aham. A questão é que enquanto houver livre-arbítrio, ou onde houver livre-arbítrio, haverá, em tese, a possibilidade do pecado. Agora, o problema é que o homem, quando faz uso do seu livre-arbítrio para o pecado, ele o faz em razão da sua consciência. Ou que não é desenvolvida ou que é caída. Uma consciência como a de Cristo não tem como pecar. Eu poderia mudar a pergunta. Por que vocês não amam os deuses gregos que mandavam matar, que destruíam? Hã? Irmãos, de fato, infelizmente, eu sou honesto. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O que nos leva a amar a Deus é a revelação do seu amor por nós. E esse amor por nós não é um amor como é o amor humano, que faz acepção de pessoas. Porque o próprio Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos, porque o Pai Celestial, aí ele está fazendo referência ao amor, ele dá o sol e a chuva para maus e bons. Porque o amor humano não dá o sol e a chuva para maus e bons. Muito simples, qualquer um de vocês pode responder. Você daria, se você tivesse o poder de dar o sol e a chuva, você daria a maus e bons? Honestamente, pessoal, nós temos que encarar o Evangelho. É uma coisa orgânica, é a nossa vida, é nosso coração. Estamos falando de Deus. Você daria o sol e a chuva para maus e bons? O que você faria com um ateu que, além de não crer em Deus, ainda o xinga, pronuncia blasfêmias? Hã? Então, deixa eu resumir, eu quero fechar esse ponto.
O fato é que Deus... Deixa eu responder a pergunta inicial que eu fiz. Acabei entrando na minha subjetividade e colocando os irmãos na subjetividade de vocês também. Mas o fato é que... Por que Deus faria um plano para... faria um plano para se revelar aos homens? Eu falei que o propósito de Deus se resume no desejo de Deus de se revelar ao universo. Né? Aí eu estava explicando. Imagine você se as criaturas do universo tivessem que adorá-lo simplesmente porque ele é Deus. E eu sou criatura, então tem que adorar. Essa adoração seria genuína, verdadeira? Haveria um amor profundo? Ou seria como uma máquina que funciona porque foi programada para funcionar? Deus elaborou todo um plano, sabe para quê? Para que ele pudesse se revelar o seu caráter, para que você, vendo-o, pudesse ser incapaz de não amá-lo. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Então, no final dessa revelação, quando todas as mentiras de Satanás forem destruídas, não por argumentos de Deus, Deus nunca vai subir num palanque para discursar a seu favor. Nunca. Poderia tê-lo feito. Mas não. Tudo que o maligno disse que ele era, ele entrou na história, viveu e revelou-se. Então, quando diz aquele texto de Filipenses capítulo 2, versículo 11, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará, pode ter certeza que ali será um gesto de conhecimento e reconhecimento daquilo que ele é, e não por obrigação, ou por força, ou por coerção, ou por medo. Tá bom? Fica aí. Mas não tenham medo não, tá, amados? O pastor de vocês ama a Deus de uma maneira como ele nunca amou em toda a sua vida cristã. Eu quero confessar a vocês que eu já servi a Deus por medo. E também já servi a Deus por vanglória. Na minha vida pregressa, quando eu não conhecia a verdade acerca de Deus, porque eu conhecia as Escrituras do modo como me foram passadas, eu servia a Deus porque ou eu servia, ou então ele ia me lançar num lago de fogo e eu não queria ir para lá. Entenderam? Mas depois que eu o conheci e entendi o Evangelho, então o pastor de vocês, ou esse irmão em Cristo, que contribui com a fé de vocês, com o crescimento de vocês, crer em Deus de maneira como nunca outrora creio de verdade e o amo de uma maneira que os irmãos não sabem o tanto. Podem ficar tranquilos, viu? Esse Deus a quem eu disse que eu não adoraria é o Deus forjado por Satanás e que foi difundido por ele e por seus arautos durante todos os tempos, desde a eternidade, passando pelo tempo até os dias de hoje. Tá bom? Descansem. Só um detalhe, eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje. Semana que vem nós vamos concluir a leitura do livro. E na outra segunda, portanto, nós vamos começar as aulas de língua portuguesa. Deixa eu só dar uma explicação para vocês entenderem. Como eu não acredito muito que um cursinho ele resolve de fato o problema da maioria das pessoas, resolve o problema de poucas pessoas. Não é? Para aqueles que estudaram bem, o cursinho ele ajuda você a lembrar e relembrar algumas coisas e conseguir fazer uma boa prova de concurso. Mas uma maioria das pessoas tiveram um ensino fundamental e médio muito mal feito. Eu acredito que nós precisamos começar
dos rudimentos mesmo da língua. Tá bom? Então já comecei a preparar um material. As pessoas que quiserem participar precisam me dar o nome, ou melhor, não precisa dar o nome, precisa me passar o seu e-mail, porque eu vou fazer uma relação, um grupo no WhatsApp dessas pessoas, porque eu não vou imprimir a apostila para vocês. Eu estou escrevendo um materialzinho, aí eu pego, posto lá, vocês tiram cópia e trazem. Tá bom assim? Então, quem precisar, tragam seus filhos, se tiver um amigo, vizinho, traga também. Alguém que fala, eu queria aprender, traz também. Não, mas ele é macumbeiro, traga ele também, para ele aprender conosco. O sol e a chuva é para todo mundo, até para eles. Não é? Católico, espírita, ateu, qualquer pessoa. Inclusive, eu estou até pensando em colocar uma faixinha ali fora, convidando a comunidade, alguém que quiser vir, espaço tem para todo mundo aqui. Tá bom? E é isso aí. Deus abençoe a todos.